Me chamo Juliana. Na leitura do testamento, meus pais sorriam ao ver Cristina receber um cheque de 10 milhões de dólares. Para mim, disseram friamente, vá ganhar o seu. Eu não demonstrei nada por fora, mas meu pulso batia forte. Então, um advogado idoso se levantou, revelando um envelope surrado. Aquele envelope, com a letra do meu avô, desfez os sorrisos e endureceu os semblantes. Ele mudou tudo. Era o começo de uma tempestade, que explodiria as mentiras construídas pela minha família, e me levaria de volta a um lugar que eu não via há mais de um ano, o rancho do meu avô em Charleston. Eu não pisava no rancho desde a primavera anterior à morte do vovô. Era estranho como o familiar se tornava estrangeiro. Os sinos de vento na varanda, antes melodia, agora soavam vazios. Hesitei antes de bater na porta lascada. Quando ela se abriu, ouvi a voz cortante da minha avó. Então, você finalmente decidiu aparecer. Ela estava de braços cruzados, a mandíbula tensa. Vovó, o que está acontecendo? Perguntei, aproximando-me. Eles me disseram que você estava ocupada, que não queria ser incomodada, que tinha uma vida nova. A voz dela vacilou. Seu avô chamou por você, Juliana, todos os dias no leito de morte. Ele perguntou por você. Engoli em seco. Não é verdade. Eu tentei ligar, vim em março. Cristina estava aqui, disse que não tinha ninguém. Os olhos dela se estreitaram. Estávamos aqui. Sempre estivemos. A pausa foi dolorosa. Ela se virou e entrou na casa, e eu a segui. A avó voltou com um caderno de couro. Este é o número para o qual ele não parava de ligar, disse. Reconheci a letra do vovô, mas o número não era o meu. Vovó, este não é meu número. Tenho o mesmo desde a faculdade. As sobrancelhas dela se franziram. Eles disseram que você mudou, que não queria ser rastreada, que tinha vergonha de nós. Não, eu disse, apoiando-me na parede. Eles mentiram. Eles me afastaram de vocês de propósito. As mãos dela tremeram. Ela afundou na poltrona. Eles me disseram que o funeral era ao meio-dia, sussurrei. Cheguei à igreja e estava vazia. Ela empalideceu, o funeral foi às 9 horas. Eles disseram que você não se importava. Minha respiração engasgou. Eu jamais teria perdido o funeral dele. Jamais. O silêncio na sala era pesado. Senti o peito apertar, a visão embaçar. Afundei-me ao lado dela, segurando sua mão. Eu não sabia, disse. Não sabia que ele estava doente até ser tarde demais. A voz dela suavizou, sabemos a verdade agora. É isso que importa. Depois de um longo silêncio, minha avó se levantou, seus olhos acesos por uma determinação que eu não via há anos. Vou ligar para eles, anunciou. Foi até o antigo telefone de disco do vovô e começou a discar. Cada clique parecia um prenúncio. Quando a linha conectou, a voz dela se tornou gélida. Clara, preciso de você, Brian e Cristina. Aqui agora. Em 1 hora. Ela desligou abruptamente e se virou para mim. O advogado também está a caminho. Seu avô deixou instruções que só podem ser lidas com todos presentes. Eu apenas assenti. Sentei à mesa da cozinha, a mesma onde o vovô bebia seu café e eu lhe contava meus sonhos. A casa, familiar, agora parecia ter um ar diferente. Ouvi a chegada deles, a voz excessivamente doce da minha mãe, o tom calmo do meu pai e o suspiro impaciente de Cristina. O silêncio que se seguiu foi cortado pela voz da vovó, mais fria do que nunca. Por favor, sentem-se. O Sr. George Smith está a caminho. Ele lerá as instruções finais de William. Eles não sabiam que eu estava ali, nem o que estava por vir. E nem eu. Mas no fundo, eu esperava que, finalmente, alguém dissesse em voz alta o que eu sempre soubera, que suas ações não eram amor, mas escolhas calculadas. A porta rangeu novamente. O advogado entrou, sua voz firme. Isso não vai demorar muito, mas deve ser feito corretamente. Esse foi meu sinal. A vovó chamou, Juliana, entre agora.
Meu coração disparou. Ao entrar na sala, 3 cabeças se viraram, seus olhos arregalados, expressões se desfazendo. O sorriso da minha mãe congelou, a mandíbula do meu pai apertou, o rosto de Cristina empalideceu. Eles não estavam apenas surpresos, estavam apavorados. Ficaram me encarando. Minha mãe piscou como se tivesse visto um fantasma. Meu pai ajustou o colarinho, um tique nervoso antigo. A boca de Cristina se abriu, mas sem som. Mantive minhas costas retas. Eles esperavam que eu me encolhesse, ficariam desapontados. A vovó me indicou uma poltrona vazia. Sentei-me, controlando a respiração. O Sr. Smith abriu sua pasta e tirou um envelope pardo. Ele começou, é o último testamento de William Belmont. Ele pigarreou e começou a ler. A minha esposa, Mary Belmont, deixa o rancho da família, a casa e fundos suficientes para seu conforto e cuidado. Ele virou a página. A minha neta, Juliana Belmont. Deixa o anexo de pesquisa Belmont, incluindo todo o equipamento de laboratório, contas de financiamento, patentes e propriedade intelectual. Um arfar, não meu. Minha mãe olhou para Cristina. Eu mantive minhas mãos postas. O Sr. Smith continuou, e, finalmente, o restante do meu patrimônio será dividido igualmente entre minhas 2 netas, Juliana e Cristina Belmont. A bomba havia sido lançada, silenciosa e elegante, mas a explosão veio em seguida. Cristina saltou de pé. O quê? Ela cuspiu. Ele deu a ela o anexo. A instalação inteira? Isso é insano. Você me disse, ela apontou para meus pais, tremendo. Você disse que tudo seria meu. Que se eu sorrisse e agisse de forma agradável, tudo viria para mim. Meu pai apertou os lábios, minha mãe encarou o chão. Eu apenas observei tudo se desenrolar. Há mais, disse o Sr. Smith. O Sr. Belmont também escreveu uma carta pessoal para Juliana, que ele pediu para ser lida em voz alta. Cristina soltou uma risada amarga. A vovó entregou uma carta dobrada ao advogado. Ele escreveu isso na semana anterior à morte, ela disse. Ele me fez prometer. O advogado a desdobrou. A letra do vovô preenchia a página. A minha querida Juliana, o Sr. Smith começou a ler. Se isso está sendo lido, então não estou mais ao seu lado. Mas minha crença em você permanece, mais forte do que nunca. Você sempre foi a quieta, a observadora, a pensadora, aquela que perguntava por que quando os outros não se importavam. Cristina afundou em sua cadeira. Você construiu sua própria verdade em uma família que nunca aprendeu a honrar a sua. Você nunca foi um erro. Você foi o legado do qual eu mais me orgulhava. Lágrimas embaçaram minha visão, mas eu queria que todos ouvissem cada palavra. Vi como você segurava aquele caderninho quando tinha 7 anos, rastreando quanto tempo levava para as gotas de chuva encherem um copo. Vi como seu rosto se iluminava quando você descobria padrões, enquanto todos os outros só viam distrações. Vi a forma como sua alegria diminuía quando sua mãe a ignorava. O modo como seu pai mudava de assunto toda vez que você compartilhava algo de que se orgulhava. Ouvi minha mãe inspirar bruscamente. Cristina era mais fácil para eles. Ela brilhava de todas as maneiras que eles entendiam. Mas você, Juliana, você brilhava de maneiras que eles não conseguiam traduzir, e em vez de aprender sua linguagem, eles a excluíram. Cristina se mexeu, os braços cruzados. Não a culpo inteiramente. Ela interpretou o papel que lhe deram. Mas você escreveu seu próprio papel, e isso, minha menina, exige coragem. Uma lágrima rolou pelo meu rosto. Lembro-me do dia em que você ganhou sua primeira feira de ciências e me pediu para esconder o troféu. Você disse, talvez se eu não mostrar, eles parem de me olhar como se eu fosse filha de outra pessoa. Um suspiro doloroso veio do meu pai. Você merecia celebração, Juliana. Não invisibilidade. E embora eu não possa desfazer o dano, posso lhe dar algo que é inteiramente seu.
Um lugar para construir livremente, sem desculpas, sem as sombras deles. O Sr. Smith fez uma pausa. Lembro-me daquela feira de ciências, eu disse suavemente. Mamãe não veio. Ela estava no ensaio de vestido da Cristina. Cristina se encolheu. Voltei para casa segurando aquele troféu como se fosse um pecado. Meu pai falou, Juliana, esta não é a hora de reviver o passado. Não, eu retruquei, é a única hora, porque tudo o que eu sempre recebi de vocês foi, porque você não pode ser mais como sua irmã. Virei-me para Cristina. E de você? Toda vez que eu tentava me orgulhar, você transformava em ameaça. Ela zombou, qual é? Você sempre se fez de vítima. Eu trabalhei para o que eu consegui. Eu assenti, você quer dizer que visitava o vovô quando era conveniente, sorria quando lhe diziam, dizia as coisas certas porque achava que daria certo. A expressão dela endureceu. E o quê? Você se acha tão pura? Você desapareceu por anos. Não, eu retruquei. Fui cortada. Você disse à vovó que eu não queria vê-la. Você deu ao vovô um número falso e se certificou de que eu nunca recebesse as mensagens dele. Isso não é distância. Isso é apagamento. Minha mãe se levantou, chega, Juliana. Você está distorcendo tudo. Esta família já passou por muita coisa. Esta família, a vovó interveio bruscamente, tem vivido uma mentira, e eu permiti que isso acontecesse por tempo demais. Minha mãe a encarou, chocada. Mãe, não. A vovó continuou, eu vi vocês fazerem vista grossa para a dor da Juliana. Acreditei quando disseram que ela não se importava. Eu deveria ter sido mais esperta. Meu pai se mexeu. Olha, a Juliana teve sua educação, seus acampamentos de laboratório, suas viagens. Isso não foi de graça. Não, eu disse, não foi. Mas vocês não pagaram por nada. O vovô pagou. Cada centavo. Vocês nem sabiam para onde eu ia. Vocês me fizeram sentir um fardo. Ele me fez sentir vista. Cristina se levantou. Isso é ridículo. Disseram-me que eu receberia tudo. Fui eu quem ficou. Fui a boa filha. Não, eu disse calmamente. Você foi a artista, a escolhida. Eu fui a escondida. Mas o vovô não me esqueceu. E agora você não pode mais me apagar. O rosto de Cristina se contorceu. Por que você deveria ter alguma coisa? Só porque é uma pequena gênia triste com um jaleco. Eu sorri levemente. Não, eu recebo algo porque conquistei o amor dele honestamente. E essa é a única coisa que você nunca entendeu. Amor não é uma performance. Então a vovó se levantou, lenta, mas firme. Lamento que William tenha deixado algo para você, ela disse, olhando diretamente para Cristina. Você pode ter interpretado o papel, mas nunca foi amor. Foi uma transação, e me envergonho de não ter visto isso antes. Ela se virou para todos eles. Vão embora. Não são bem-vindos aqui. Minha mãe engasgou. Saiam, a vovó repetiu. Agora. Eles não se moveram. Então Cristina pegou sua bolsa e saiu furiosamente, os saltos batendo como tiros. Meus pais a seguiram, atordoados e murmurando sobre desafios legais. E pela primeira vez na minha vida, eles não puderam levar nada consigo. A porta se fechou atrás deles, não com um estrondo, mas com finalidade. Fiquei ali, sem saber o que sentir. A sala estava silenciosa, livre. A vovó sentou-se no sofá, suas mãos, antes trêmulas, agora calmas. Eles vão voltar, eu sussurrei. Eles sempre voltam. Talvez, ela respondeu. Mas desta vez, não precisamos deixá-los entrar. Demorou um pouco para isso afundar. Por tanto tempo, eu tentei ganhar amor de pessoas que nunca tiveram nenhum para dar. O vovô, ele havia percebido isso antes de mim. Acho que preciso de ar, eu disse. Vovó assentiu.
Saí para a varanda. As tábuas rangeram sob meus pés, um som que antes era lar, agora significava mudança. As magnólias ainda floresciam. Pensei naquela menina de 10 anos, joelhos sujos, olhos brilhantes, e me perguntei por quanto tempo ela havia sido enterrada sob expectativas que não eram dela. Quando voltei, a vovó havia colocado uma chaleira no fogão. Sabe, ela disse, William começou a planejar aquele anexo de pesquisa 5 anos atrás, antes mesmo de adoecer. Ele me disse que queria que você tivesse um espaço que não exigisse permissão para ser você mesma. Senti as lágrimas antes que viessem, silenciosas, limpas, apenas alívio. Naquela noite, dormi no meu antigo quarto. O teto ainda tinha aquelas estrelas que brilhavam no escuro que o vovô me ajudou a colar. Ele me fez arranjá-las em constelações cientificamente precisas, e ele nem questionou. Percebi que a casa não parecia mais assombrada. Parecia reavida. Na manhã seguinte, preparei café para nós. Vovó me deu um sorriso cansado, mas caloroso. Então, e agora? Ela perguntou. Acho que vou visitá-lo, eu disse. O anexo, o laboratório. Ela assentiu. Ele gostaria disso. Olhei pela janela. Pela primeira vez em muito tempo, não senti que precisava correr, provar ou explicar. Não me senti invisível. E isso, mais do que dinheiro, mais do que qualquer herança, foi o primeiro presente real que recebi desta família. A única pessoa que acreditou em mim havia deixado para trás algo maior que um legado. Ele me deixou permissão para recomeçar. A primeira vez que vi o anexo, parecia um celeiro reformado, escondido no fim de uma estrada poeirenta. Mas por dentro, era mágico. O espaço havia sido completamente renovado. Painéis de vidro permitiam a entrada da luz matinal, e mesas estavam arranjadas com equipamentos de laboratório intocados. No centro, uma bancada, e sobre ela, meu caderno de infância, aquele com diagramas de abelhas. Meus joelhos quase cederam. O vovô não tinha apenas me construído um laboratório. Ele havia me construído um lar para minha mente. Nas semanas seguintes, mudei-me para o anexo em tempo integral. Recrutei Lisa e Michael, amigos da universidade que acreditavam que a ciência ainda podia ser humana. Começamos pequenos, uma bolsa para pesquisa em microirrigação, depois uma parceria com uma cooperativa para testar rotações de culturas. Cometemos erros, mas continuamos aparecendo. Eu destrancava as portas de um lugar que não me pedia para me explicar. Um lugar onde ideias não eram ridicularizadas, apenas testadas. Onde ser intensa, quieta ou inteligente não era algo a ser desculpado. Uma tarde, após uma rejeição de financiamento brutal, encontrei-me sozinha. Peguei a carta do vovô e sussurrei: você escreveu seu próprio papel. Não era apenas encorajamento. Era uma instrução. Naquela noite, escrevi uma nova proposta, um programa de ciências para escolas rurais, para crianças como eu costumava ser, inquietas, curiosas, ignoradas. Chamamos de Iniciativa Pequeno Cientista. No nosso primeiro ano, trabalhamos com 12 alunos. Demos a cada um caderno de couro, uma réplica do meu, com as palavras do vovô na primeira página: escreva as coisas que eles não entendem. Um dia o mundo entenderá. Naquele outono, uma menina tímida chamada Ana, de 13 anos, me mostrou páginas de observações de abelhas. Suas anotações eram desajeitadas, mas sua mente, brilhante. Quando eu disse isso, ela me encarou como se eu tivesse entregado um planeta. Você realmente leu? Ela sussurrou. Eu sorri. Claro que sim. E, naquele momento, entendi. Não se tratava de substituir o que eu havia perdido. Era sobre plantar algo novo em solo melhor e deixá-lo crescer sem medo. 3 anos após a leitura do testamento, recebi um e-mail. Era de uma advogada, representando Cristina. Solicitação de visita. Juliana Belmont Solutions Anexo. Preparei-me para problemas legais, mas quando Cristina chegou, mal a reconheci. Sumiram os saltos e o cabelo perfeito. Ele sempre soube quem você era, ela disse baixinho, ao ver o retrato do vovô.
Mesmo quando eu não sabia, especialmente quando eu não sabia. Gostaria de ver, ela disse. O laboratório, o trabalho, o que você fez com ele. Fiz o tour. Ela caminhou pelos complexos de estufas, salas de desenvolvimento de culturas e o mural de fotos da nossa iniciativa. Ela não falou muito, apenas fez perguntas simples. Quando chegamos ao jardim comunitário, onde famílias locais cultivavam alimentos, ela parou. Havia crianças colhendo alface, famílias rindo. Cristina se virou para mim, a voz embargada. Não espero que você me perdoe. Só queria ver o que ele construiu para você e o que você construiu com isso. Deixei-a ficar o tempo que quis. Não conversamos com frequência, mas 2 vezes por ano. Cristina se voluntária para o acampamento de ciências juvenil. Ela ajuda os alunos com apresentações e confiança. As crianças a adoram. No fim do primeiro verão, ela me entregou uma pasta. Escrevi um guia de comunicação para as crianças tímidas, disse, envergonhada. Abriu mais tarde. Não era perfeito, mas era atencioso, gentil, real. Pela primeira vez, vi uma versão da minha irmã que não me assustava. Ela nunca pediu desculpas com palavras, mas aparece. E talvez isso seja o suficiente. Não somos irmãs no sentido tradicional, mas neste canto de mundo que o vovô sonhou, paramos de fingir. E isso é o começo de algo verdadeiro. 6 anos se passaram desde a leitura do testamento, desde que a porta se fechou atrás dos meus pais e Cristina. Não falei com meus pais desde então. O anexo cresceu além da minha imaginação, agora um campus de pesquisa completo, com 4 laboratórios, 3 estufas e mais de 60 acres de campus. Desenvolvemos sementes resistentes à seca que alimentam milhares. Parcerias com universidades para a agricultura regenerativa. E, no mês passado, aceitei um subsídio nacional para inovação climática em São Francisco. As luzes eram brilhantes, mas eu não hesitei. Usei o terno azul marinho e o relógio de bolso do vovô, com uma foto minha de 10 anos, sorrindo. Ele o carregava consigo todos os dias. Agora, ele fica na minha mesa, banhado pela luz da manhã. Alguns dias, eu converso com ele em silêncio. Quando um experimento falha, quando uma criança do programa ganha uma bolsa. Quando lembro o quão perto cheguei de acreditar que eu não importava. Ele nunca me deixou desaparecer. E agora eu entendo por quê. Legado não é um monumento. É um mapa. Um mapa construído a partir de escolhas, gentileza e pequenas âncoras deixadas para alguém seguir quando o mundo tenta apagá-las. Hoje, a vovó mora em um apartamento anexo à minha casa. Ela está mais lenta, mas ainda mais perspicaz. Tomamos café todas as manhãs, e ela me conta histórias sobre o vovô, como ele plantou uma árvore para pedi-la em casamento, como acreditava que o solo podia se lembrar da gentileza, como ele sempre soube que eu voltaria. E talvez ele estivesse certo. Talvez eu tivesse que sair para entender o que significaria voltar. Às vezes, caminho até o fim dos campos do anexo, até o velho banco de madeira que o vovô construiu. De lá, posso ver as estrelas. As de verdade. E elas ainda me fazem pensar naquela menina que eu fui. Aquela que continuava perguntando por quê, mesmo quando ninguém se importava em responder. Aquela que se recusou a ficar quieta. Aquela em quem ele acreditou. E em noites assim, quando o vento se move da maneira certa entre as árvores, juro que consigo ouvir a voz dele nas folhas. Escreva as coisas que eles não entendem. Um dia o mundo entenderá. E agora, finalmente, entende. Obrigada por ouvir a história de Juliana. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.